uma notícia que saiu exatamente, ó, às 7h50 da tarde, né? 7h50 da tarde, aí, 2 horinhas atrás, do repórter Vene Casagrande, que o Flamengo rejeitou uma oferta do Al Ain dos Emirados Árabes para vender o João Gomes. Rafa, os caras fizeram uma proposta de 5 milhões de dólares, né, por 50% do volante rubro-negro. O que você achou da recusa do Flamengo nessa proposta dos Emirados Árabes pelo João Gomes? Não achei aquela proposta desrespeitosa, né? Achei uma proposta condizente com o que ele já mostrou até agora, mas eu não aceitaria. Primeiro, por alguns motivos. Eu acho que essa proposta de você manter 50% do jogador, ela acaba sendo muito sedutora quando o jogador vai para a Europa ou quando o jogador vai para um mercado considerado exportador. Não é exatamente essa característica do mundo árabe. O mundo árabe não é tão visto. Seria muito diferente, por exemplo, da expectativa que eu tenho com o percentual dos direitos econômicos que a gente tem do Muniz. Ali sim, eu vislumbro uma grande venda no futuro. Já no mundo árabe, eu não tenho tanto essa expectativa. Então, eu acho que esses 50% dos direitos econômicos, em algum momento, podem até se depreciar. Então, esse é meu primeiro problema. Por mais que seja só 50% dos direitos econômicos do jogador, a gente perde o jogador, a gente não tem mais os direitos federativos do jogador, não pode inscrever nas competições, ele vai jogar em outro time, e eu não sei se existiria um grande movimento de valorização e até de complementação da formação do jogador para que ele possa ter uma outra grande venda. Acho que numa possibilidade na Europa, eu acho que seria mais válido. Segundo, quero lembrar, eu tenho falado muito sobre isso aqui. O Paulo Souza descreveu a movimentação dos volantes do Flamengo como precária. O Paulo Souza viu um problema na movimentação dos volantes do Flamengo. Isso pode dar, sim, uma mexida e pode causar novas oportunidades, né? Eu não posso garantir que o Arão, por exemplo, vai ser titular ou que o Andréas vai ser titular. O que eu posso garantir é que o técnico está insatisfeito. Algumas vezes você corrige isso com os jogadores que você já tem, você melhora a forma como eles se movimentam, e algumas vezes um jogador que tem uma característica mais de acordo com aquilo que o técnico procura vai sair do banco e vai ser titular ou vai ser mais utilizado. Não acho que o João Gomes, nesse momento, vai ser titular do Flamengo, mas acho que pode surgir aí mais oportunidades. E aí eu lembro mais uma coisa, que o Vene Casagrande, o Arthur me mandou esse vídeo, não tem muito tempo, eu vi rapidinho, realmente foi a notícia que saiu um pouco antes da live, o Vene Casagrande dizendo que o Paulo Souza gostou muito do futebol do João Gomes. Esse é outro motivo para a gente estudar bem se a gente vai vender o jogador nesse momento. Porque se ele gostou muito, existe uma tendência que ele seja mais visto, mais valorizado e mais utilizado. E conforme ele for sendo mais utilizado, talvez ele consiga propostas melhores para o Flamengo e até para o jogador. Eu vejo o João Gomes com potencial, não necessariamente para ir para o mundo árabe, para ir para um outro mercado melhor. Então, eu acho que o Flamengo fez o correto. Acho que não era Acho que para vender o João Gomes nesse momento teria que ser a proposta chamada irrecusável, a proposta indecente. Aquela proposta que ela é muito superior ao valor que se pratica no mercado e ao valor que você enxerga no jogador. Eu estou feliz com essa postura do Flamengo. Espero mais do João Gomes esse ano. Acho que ele pode ter muitas oportunidades. Então, acho que melhor a gente segurar. Estou querendo ver. Achei interessante, achei um movimento interessante. O João Gomes já está relacionado para amanhã. Ele foi o único jogador, assim, dos mais conhecidos, mais integrados, que vai jogar amanhã. O Arthur já botou na tela aí. É praticamente o time da primeira partida, que jogou contra a Portuguesa, saiu o Diegão, zagueiro, e entrou o João Gomes. Então, a gente teve só um jogador aí dessa geração mais conhecida, né? Alguns diziam que o Mateuzinho poderia jogar nesse time, poderia dar uma turbinada nesse time, mas só quem está aí é o João Gomes. Então, eu estou ansioso para ver o João Gomes jogando e quero, mais que isso, ver como vai ser a continuidade dele com o Paulo Souza esse ano. Estou bem feliz pelo Flamengo ter recusado. Boa observação, Rafa, né? Os relacionados de amanhã, né? Lembrando que amanhã tem
Volta Redonda e Flamengo no estádio Raulino de Oliveira, né, às 18 horas, como você já sabe, uma horinha antes, o Zona Rubro-Negra já está ao vivo com pré-jogo. Durante a partida, você acompanha os comentários da turma que tiver escalada para o nosso jogo lá na Dali. E aí, se você ainda não conhece a Dali, irmão, você está perdendo tempo. Tira um print da tela aí, porque vale a pena demais, demais, de verdade, seguir essa resenha aí. O aplicativo da Dali está todo reformadinho. Você tem informações lá do canal do Zona Rubro-Negra, canal da Flá TV. Você tem o Twitter da galera do Zona para você acompanhar ali, sem precisar fechar o aplicativo. Então, assim, vale a pena demais. Baixa aí, entra com o convite Zona na Dali e desfrute o aplicativo aí para trocar aquela ideia com a gente durante o jogo. Lembrando que tudo isso é de graça e você não tem ideia do tanto que você ajuda o Zona Rubro-Negra a crescer só de fazer o seu login e escutar um pouquinho lá com a gente para dar essa moral, beleza? Então, fica firme. Depois do jogo, obviamente, tem o pós-jogo aqui na Live Zona. Antes de eu passar a pergunta para o Glenn sobre o João Gomes, que é um assunto, né, a proposta para recusar, então não é um assunto que vai demandar muita resenha, imagino eu, mas só para eu não deixar passar essa oportunidade aqui, ó, do que o Rafa citou nos relacionados de amanhã, tinha a expectativa da entrada do Mateuzinho e do Ramon, né, nesses relacionados, só que ainda deve ficar para o outro jogo, né, para o terceiro jogo da temporada, diante o Boa Vista, se eu não me engano, no dia 2 de fevereiro de 2022, e também sob o comando de Paulo Souza, né? Paulo Souza, notícia aí que o meu parceiro Rafa adiantou para nós aqui, eu particularmente não sabia, que o Paulo Souza antecipou, né, a sua estreia, que seria só no dia 6 contra o Fluminense, será no dia 2 contra o Boa Vista, né? Eu só não sei, Rafa, se vai ser com esses jogadores daí ou com os profissionais, né? Eu acho que vai ser com esses daí, com essa turma daí, né? Não acho que vai ser não, Arthur. Não. Será? Ele vai antecipar o profissional também? Faz mais sentido, né? É o time que ele treina. O time que ele treina é o time profissional. Ele não está treinando esse time. Então ele vai antecipar geral. A ideia é antecipar geral. Legal, gosto. Acho legal. Acho legal. Porque, para mim, o Paulo poderia ter gostado da base, por exemplo, e ter visto alguma coisa, por exemplo, mas também seria incoerente tirar o Fábio Matias, né? Ele poderia só dar um toque e falar, pô, faz isso, faz aquilo e tal. Mas não, se ele vai estar lá na beira do campo, tudo indica que o time principal também estará dentro de campo. Tá? Então, acredito que só nesse jogo contra o Boa Vista, o Mateuzinho, o Ramon retornam juntos dos demais profissional. Beleza? Lembrando que tem atletas convocados, né, como é o caso de Gabigol e Everton Ribeiro, que estão aqui em Belo Horizonte, né, já instalados na Savassi para enfrentar a seleção do Paraguai, se não me falha a memória. Eu não faço ideia de que a seleção brasileira está fazendo da vida, mas a única coisa que eu sei é que eles estão no hotel lá, que eu passei com o carro, vi o ônibus lá, vi a confusão, e aí eu falei, putz, a seleção brasileira já está aqui, e era isso, de fato. Tirando essa galera aí, o Flamengo estreia, de fato, dia 2 de fevereiro de 2022. Meu parceiro Glendson teve essa parada aí que o Rafa falou, né? O João Gomes, ele vem atraindo os olhares do Paulo Souza. Lembrando que o Paulo Souza, assim que ele chega, as notícias que saem de que ele queria ter um volante porque ele não tinha encontrado dentro do Flamengo o volante que ele gosta, no estilo que ele gosta. Tendo isso em conta, você acha favorável ou não a permanência, né? A recusa do Flamengo pela proposta do João Gomes, a permanência do João Gomes para a temporada 2022. O que você achou dessa recusa do Flamengo? Arthur, eu vou te responder a sua pergunta voltando um pouquinho no tempo. Se fosse essa proposta o ano passado, quando o João Gomes não tinha espaço nenhum e chegou por causa de dengue, Covid, a malvada lá, ficar um tempo fora, eu até diria que a proposta era boa. Assim como o Rafa falou aí, vende, se for para vender, somente por uma proposta irrecusável, mas se fosse naquele tempo lá, seria uma proposta boa. Eu discordo do Rafa só em alguns pontos aí. Realmente, o mercado da Arábia hoje, ele não é um mercado, nem, vamos dizer assim, nem de terceira linha da Europa. Ele é o mercado da Arábia, que é aonde se vai mais jogadores em fim de carreira. Só que as últimas compras que os árabes estão fazendo são de jogadores mais novos. Eles não estão indo na contramão do que eles faziam antigamente, que era somente jogadores veteranos que iriam para lá para ganhar aquele rios de dinheiro. Vide a venda que o Fluminense fez agora de um dos moleques também dele lá.
né, que ficou também com percentual também em cima do jogador, que é um garoto novo, não é um garoto, não é um veterano. Então, assim, creio eu que se tiver sido, eu sou contra essa venda do João Gomes agora, até por causa do Paulo Souza e pelo que ele tem falado, que não encontrou, como assim você disse, não encontrou dentro do elenco do Flamengo um volante com as características que ele queria. E até por isso se especulou vários jogadores aí dentro dos perfis que ele procurava. Mas, tendo isso em vista, eu não venderia o João Gomes. Mas, discordando, como eu falei do Rafa, eu acho que uma venda hoje para a Arábia, ela não encosta o jogador. É claro que não vai ser num campeonato europeu, onde ele pode se desenvolver mais ainda, mas eu acho que poderia ser uma venda que geraria frutos para o Flamengo lá na frente. O Rafa até citou o caso do nosso atacante, o Rodrigo Muniz, que foi vendido acho que é o Fulham, né? Isso. Fulham. E eu lembro muito bem também do Vinição. O Vinição também está num clube da Bélgica também, que o Flamengo também ainda tem um percentual, se eu não me engano, grande dele. Eu acho que é 40%, se eu não me engano. Né? E então, eu não... Os caras querem comprar o Vinição. Então vai pintar uma grana pro Flamengo aí. Pois é. Então, assim, eu acredito que uma venda não seria tão ruim, mas nesse momento eu não faria a venda do João Gomes, por causa disso. Por causa do técnico que o Flamengo tem hoje, e eu sei que ele vai ter mais chance dentro desse elenco. Porque, pelo que a gente vê, o Paulo Souza ele vai ser adepto da meritocracia. Então, não vai ser aquele cara igual era o Renato Gaúcho. Não, vou escalar aqui meus jogadores, porque os meus jogadores são os melhores e não sei o que. O Arthur que gosta de imitar ele, que imita ele super bem. Mas... Mas, assim, eu acredito que com o Paulo Souza, o João Gomes vai ter muita chance. E ele já está nesse time da Copinha, é um caso que já vai dar mais visibilidade para ele. Agora, só saindo desse ponto, Arthur, um pouquinho, e me alongando um pouquinho também na minha fala, o que eu tenho gostado, o que eu gostei do primeiro jogo, e eu tentei lembrar disso e não consegui. Em 2020, quando o Jorge Jesus ainda estava aqui, a gente também começou o Campeonato Carioca com o time sub-20. Sim. E eu não me recordo do Jorge Jesus estar assistindo os jogos do Flamengo sub-20. A única coisa que eu me recordo era o Jorge Jesus com o Flamengo, né, com o Flamengo de férias, era ele assistindo o jogo de, sei lá, Fluminense e Bangu, uma coisa assim. Sim. É a única coisa que eu lembro. Agora, o jogo do Flamengo mesmo, no comando do Mauricinho. Pois é, e outra coisa, muito se falou também do ano passado com o Rogério Ceni, que o Rogério Ceni também não estava acompanhando os moleques da base do Flamengo no início do Campeonato Carioca. Então, como é que você vai utilizar um menino desse se você não está vendo o jogo em loco ali? Ou até mesmo, ninguém sabe o que acontece lá dentro do Ninho do Urubu. Ele poderia ver depois o jogo em vídeo, alguma coisa assim, mas acredito eu que muito dificilmente. Mas isso me chamou muita atenção, do Paulo Souza tá lá no estádio, dando a moral pros moleques, estando lá, os moleques até se interessando. É claro que, pô, só por vestir esse manto aqui, o moleque já tem que fazer das tripas coração para estar em campo, né? Mas você estando com um treinador do time profissional te assistindo, é um gás a mais, é um plus a mais que você tem. Sem dúvida. Tanto que o menino André lá, que fez um baita jogo também, na saída do estádio, abraçou a mãe, virou até matéria lá no Globoesporte.com. Então, assim, os caras... É uma coisa que faz o diferencial, além de tudo que envolve, né, o contexto da situação. Mas eu também concordo com vocês. Eu não venderia o João Gomes agora, não. Principalmente, né, com a fala do Paulo Souza, não, mas a informação que pode ser verdadeira ou não de que o Paulo Souza não tinha encontrado no Flamengo o volante que ele gosta, né? Então ele poderia lapidar o João Gomes, né, que é um atleta jovem e que com isso poderia facilmente pegar as características que o técnico gosta e aplicar em cima desse jogador. É muito mais fácil lapidar um João Gomes, por exemplo, do que um Ilharão.
Então, eu seguraria um pouco essa onda também. Acho favorável. Sim, com certeza. O Zona Rubro-Negra tem um recado especial para você que gosta de apostar ou está tentando entrar nesse mundo e não sabe por onde começar. Em parceria com a The Player, que é a nossa grande patrocinadora, nós queremos falar para vocês sobre a Betfair, que é uma das maiores casas de apostas do mundo e que está sendo utilizada também como parceira aqui no Zona Rubro-Negra. Toda terça-feira, após a Live Zona, Rodrigo Bigode e eu trazemos um programa específico para você que quer apostar e quer dicas e palpites para as rodadas do futebol ao redor do mundo. E a Betfair tem uma notícia especial para você, que é a promoção Segure Esta Bolada. Elas estão apenas elegíveis para os novos membros que estiverem se cadastrando neste momento. E quando você clicar no link que está aparecendo para você no chat agora, você vai ser direcionado para o site da Betfair. Basta você clicar em Quero 5 mil reais, você vai estar participando, realizando o seu cadastro. Depois disso, você vai estar respondendo sim ou não para perguntas pré-selecionadas pela casa e você pode faturar até 5 mil reais. Para você saber mais sobre essa promoção, basta você ler todo o regulamento que está no site deles, tem todas as informações para você não perder nada. Então, não fique de fora dessa e venha agora mesmo fazer o seu cadastro na Betfair e não perca nenhum programa do Zona de Apostas, todas as terças, a partir das 23 horas. Espero vocês. Tamo junto, nação!